Vamos estar louvando ao Senhor. Louvando, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Já louvamos, já estamos lendo a palavra do Salmo 139. Deixa eu dar uma palavra aqui. Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 9. Vamos estar aqui no livro de Salmos, um Salmo 139. Vou estar lendo os versos. A onipresença e a onipotência de Deus. Atributos só o Senhor tem, né? Onipresença. O Senhor onisciente. Vamos estar lendo o Salmo 139, verso de número 1. Diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Amém? Os irmãos poderão se sentar. Nós estamos falando de um salmo de Davi, para canto, ou seja, cântico. E esse salmo, ele vai trazer o conhecimento de quem é o nosso Deus, né? De atributos que pertencem a Deus, sobre a tua onipresença, onipotência, a tua onisciência. Aqui nesse salmo, já no verso 1, e o Senhor vai dizer, né, o próprio salmista vai dizer: o Senhor, tu me sondaste e me conhece. Uma das coisas que o nosso Deus, né, pela tua onipresença, é um Deus que Ele conhece, né, o ser humano, Ele conhece o homem, Ele conhece todas as coisas. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se é um Deus grande, é um Deus que me sonda, é um Deus que me conhece, né? E às vezes nós olhamos para esse salmo, nós vamos ver o salmista, ele falando, né, no seu cântico a Deus, a grandeza, a onipresença, a onisciência de Deus, de um Deus tão grande, um Deus, aleluia, que conhece todas as coisas. Quando eu vejo Davi falar aqui: Senhor, tu me conhece, aleluia, tu me sonda, em situação, aleluia, de guerra, de batalha que Davi vivenciava, muitas das vezes, aleluia, em guerras, aleluia, que acontecia ali no meio do povo, aleluia, nós vamos ver Davi, aleluia, Davi falando esse salmo de uma forma, irmãos, aleluia, que só Deus conhece o homem, aleluia, mas que você conviva com a pessoa, mas que você esteja com a pessoa, aleluia, mesmo assim às vezes você fica surpreso, aleluia, pelo comportamento, pela atitude, pela fala, aleluia, mas o nosso Deus, não, irmãos, Ele conhece por inteiro, aleluia, Ele nos sonda, aleluia, Ele nos conhece, aleluia, a nossa mente, Ele conhece desde que nós nascemos até nós ficarmos adultos, aleluia, o Senhor, Ele sonda, Ele conhece, não tem como se esconder de um Deus tão grande, não tem como o homem, aleluia, mentir para Deus, porque Ele conhece, aleluia, Ele sabe que a intenção do coração do homem é má, irmãos, aleluia, e por isso o salmista vai dizer: Senhor, tu me conheces e me sonda. Isso é só Deus. Tem coisa que é só para Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Só Deus te conhece. Aleluia. Só Deus
Deus, Ele sabe da tua necessidade. Deus sabe dos teus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Aleluia, tudo que você projeta, aleluia. Deus, Ele sabe da tua necessidade. Aleluia, Provérbios chega a dizer que do homem são as preparações no coração do homem. O homem pensa, o homem projeta, mas a última palavra vem da boca de Deus. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Aleluia, como a criança, aleluia, o nosso Pai que está no céu, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele nos sonda, Ele nos conhece, e antes de nós dizermos alguma palavra, Ele já nos conhecia. Ele diz para Jeremias: Jeremias, antes que você nascer, Jeremias, no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei para o profeta. Desde o ventre da mãe, aleluia, Deus ainda conhece, irmãos, aleluia, o homem por inteiro. Imagina só os mentirosos, irmãos. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Imagina só os mentirosos, Deus desmascarando, aleluia, os mentirosos no juízo, aleluia. Aleluia, para Deus não tem desculpa, aleluia. Para Deus você é ou não é, aleluia. Para Deus, Deus sabe o que eu estou pensando, aleluia. Deus, você é ou não é, irmãos, aleluia. Mentira não prevalece, aleluia. Deus é um Deus verdadeiro, Ele quer que nós andamos na verdade, vivemos a verdade, pregamos a verdade e vivemos a vida de sinceridade com Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece, Ele nos sonda, aleluia, o nosso coração, a nossa mente, aleluia. Aleluia. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para mim, você pode mentir, você pode andar uma vida dupla, de duplo ânimo, como diz, aleluia, a carta a Tiago, em duplo ânimo, aleluia, em dois pensamentos, aleluia. A água não jorra, ela não pode jorrar, irmãos, aleluia. Essa água salgada, outra doce, não, aleluia. A água tem que jorrar, uma fonte só, aleluia, para Deus. Tu me conheces, aleluia. Essa é tipo uma oração, aleluia. Você chegar para Deus: Senhor, tu me conheces, tu me sondas, Senhor. É uma profundidade, aleluia, de intimidade. Eu vejo com Davi dizendo para Deus, abrindo o teu coração com toda a sinceridade, dizendo: Deus, não tem como fugir, aleluia, da tua presença, aleluia, não tem, Senhor, aleluia, não tem como fugir, aleluia, aleluia, não tem como se esconder do Senhor, aleluia, não tem, Senhor, ainda em forma, aleluia, você me conhecia lá desde o ventre. Se eu descer o Senhor, você está lá, Senhor, o Senhor está lá. Se eu subir ao céu, tu está lá, aleluia. Não tem, Senhor, e você o Senhor, tu me sonda, tu me conheces, Senhor. Aí eu vejo Jesus, aleluia, na sua doutrina, aleluia, no Sermão do Monte, dizendo: nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino do céu, aleluia, mas que faz a vontade do meu Pai naquele grande dia, aleluia, o juízo, aleluia, aleluia, da carta de Pedro vai dizer que os juízos são primeiro para nós, aleluia, para a casa do Senhor, e naquele grande dia vão dizer: ah, Senhor, não profetizamos em seu nome, ah, Senhor, aleluia, não pregamos no seu nome, Senhor, nos expulsamos demônio. Aí o Senhor vai dizer abertamente: apartai de mim, que eu não te conheço. Que pratique iniquidade, viva uma vida de aleluia, uma vida, irmãos, aleluia, dupla, uma vida, aleluia, vive, mas não se arrepende, aleluia, viva a vida de iniquidade, aleluia. Você, irmãos, aleluia, nós somos ser humano, aleluia, errar, aleluia, mas nós se arrepender sim. Mas tem pessoas, aleluia, que ele não se arrepende de coração, ele não gera fruto, ele está mil, ele está na casa do Senhor, ele vai passar, irmãos, séculos, aleluia, décadas na casa do
do Senhor, mas não traz mudança, fruto de arrependimento. Aleluia, é perigoso, irmão, sabe por quê? Com Deus, aleluia, ninguém se brinca. Com Deus, a Bíblia vai falar que Ele nos sonda e nos conhece. Senhor, Tu nos sondas, Tu nos conhece. Ai, irmão, isso aqui é uma profundidade muito grande. Aleluia. Se os irmãos pegassem a palavra, porque a palavra do Senhor não é só para pregar, para falar, é para ser vivida. Se nós pegarmos essa palavra e dizer, Senhor, o Senhor nos sonda, nos conhece, Senhor, muita gente não fazia o que faz, sabia, irmãos? Muita gente não fazia o que, irmãos, tua oração vai gerar algo na nossa vida, irmãos, aleluia. Tem algo que nós falamos aqui, a lei da semeadura, aleluia. Se nós pegarmos a palavra do Senhor e ver se o Senhor, Tu nos conhece, Tu nos sonda. Ah, irmão, não falava muita coisa, eu não tomava nenhuma atitude errada, aleluia. Imagina só, muitas coisas que acontecem na nossa vida que poderia ser evitado como servo do Senhor. Se é o Deus que nos sonda, nos conhece. Antes de eu tomar qualquer atitude, aleluia, antes de eu falar qualquer coisa, aleluia, antes de eu adulterar, me prostituir, aleluia, eu olhava para essa palavra e disse, Senhor, se Tu me sonda, não tem como esconder, não tem como se esconder, aleluia, aleluia, não tem como se esconder, aleluia, da presença do Senhor. Imagina só a dimensão, a profundidade deste Deus. Tu conhece o meu sentar de longe, entende os meus pensamentos. Aleluia. Aleluia, muitas coisas, irmãos, poderiam ser evitadas, aleluia, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, aleluia, até mesmo naquilo que nós pensamos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aquilo que nós falamos perante o Senhor, nosso pensamento, aleluia, fala, aleluia, o coração seja da mente do humano, irmãos, aleluia, é uma batalha, aleluia, em todo o tempo, mas o Senhor, Ele nos diz aqui, aleluia, Ele conhece os meus, entende os meus pensamentos. Ele entende os teus pensamentos. Ele sabe que, pô, irmãos, igreja, aí o camarada, aí, irmãos, tem coisa que a gente vê, estava até conversando aí, falando sobre certas coisas, atitude humana, falha humana, coisas que acontecem, escolhas erradas, né? Em lugares errados, falando coisas que não deve, pensando coisas que não deve, né? Falando de quem não era para falar, aleluia, na vez de orar. Se nós lemos, o Senhor conhece os nossos pensamentos, irmão. Imagina só, antes de sair palavra da minha boca, Tu me conhece, Senhor? Fecha a boca. Aleluia, brinda teu pensamento com o capacete da salvação, aleluia, aleluia, porque, irmãos, aleluia, um Deus tão tremendo que conhece todos os nossos pensamentos, as nossas falhas, aleluia, os nossos pensamentos, ainda que eu falasse igual a palavra que saísse da minha boca, Ele me conhece, Ele me sonda, irmãos. Cercar-te o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Aleluia. Aí tem pessoas que pensam que Deus não está vendo. Deus está dando tempo para mudança, irmãos. Aleluia.
aleluia. Deus está dando tempo para mudança, aleluia. Se nós pegarmos de Deus, aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Ah, Senhor, oh glória, não tem como se esconder, aleluia, dos teus pensamentos, dos meus pensamentos. Tu me conheces, Senhor, aleluia. Tu me cercaste, me conhecer, conhece todos os meus caminhos, tudo, irmãos. Por onde você anda, por onde, aquilo que você fala, na hora que você vai dormir, aleluia, na hora que você vai para o trabalho, aleluia, aleluia, Ele está lá, aleluia, Ele está lá, Ele está no sono, Ele nos conhece, Ele nos contempla como os olhos de fogo, aleluia, Ele está, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele conhece todos os nossos caminhos, Ele nos sonda, ainda que tivesse palavra dos meus lábios, saísse palavra dos meus lábios, dos meus pensamentos, Ele conhece. Tu me cercaste em volta, fizeste sobre mim as tuas mãos. Tão ciência maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aleluia. A mente humana, aleluia. Apesar que Paulo vai falar que o homem espiritual entende as coisas espirituais, as coisas de Deus, mas o homem natural, o homem carnal principalmente, não vai entender as coisas de Deus. Isaías vai dizer que os pensamentos dele são muito maiores, os seus caminhos muito maiores do que os nossos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí Davi vai dizer que para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir. Imagina só esse louvor sendo cantado, dedilhado por Davi, cheio do Espírito Santo. Davi falando de uma particularidade com Deus, aleluia, de uma intimidade, algo que ele tinha com Deus, um relacionamento profundo com Deus, e dizendo: Senhor, tu me conheces, Senhor, tu me conheces todos os meus pensamentos, tu conheces todos os meus caminhos, tão ciência para mim, tão grande os teus pensamentos, para onde nós fugiremos da tua face, Senhor, do teu Espírito. Se eu subir o céu, tu está lá. Se eu fizer no céu a minha cama, tu está lá também, Senhor. Todas as asas da alva habitará na extremidade do mar. Ali está tuas mãos, nos me guiará e me sustentará, Senhor. Se eu disser de certo, nas trevas me cobrirão, aleluia, à noite a luz arroda de mim. Não tem como. A grandeza de Deus. Nós vamos ver uma criação aí, irmão, rebelde, entre governo, entre homens brigando entre eles, sobre poder, sobre algo banal, coisas passageiras. Homens amantes de si mesmo, homens presunçosos, né? Desigualdade social, as coisas acontecendo, aleluia, e às vezes a humanidade olha e está pensando, aleluia, que um dia isto tudo vai vir à tona pelo Criador, aleluia. Irmãos, o homem, aleluia, eu vejo a criação, Deus, o Todo-Poderoso, olhando para a humanidade, aleluia, com misericórdia, aleluia, pela grandeza, porque Deus conhece cada coração, aleluia. E Pedro vai dizer que Deus está dando tempo para o homem se arrepender, porque o homem está caminhando para a perdição, aleluia. O homem soberbo, o homem mau, o coração, o homem sanguinário. Nós estamos olhando a humanidade caindo, irmãos, a decadência moral, espiritual, social, e olhamos para esse salmo, aleluia, e vemos que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está olhando, aleluia, lá do céu, oh glória, e contemplando a humanidade, aleluia, e preparando o teu povo para ser tirado no meio de toda, aleluia, sociedade corrompida. E ele vai falar muita coisa aqui, irmãos, sobre a sua onipresença, onipotência.
aleluia, tu possuíste no interior, entristeceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, aleluia, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Eu te louvarei, Senhor, de um modo tão terrível, maravilhoso eu fui formado. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Este é o nosso Deus. A formação, aleluia, a ciência, a briga, aleluia, entre a vida já no ventre da sua mãe, já no sêmen, aleluia, essa forma que Deus criou o homem, aleluia, e soprou fôlego de vida dentro dele para adorar esse Deus, oh, aleluia, de uma forma tão maravilhosa, a minha alma sabe muito bem. Davi vai puxar na profundidade a forma da criação do homem, da mulher, a forma que ele, da sua mãe e do seu pai, a forma que ele foi, aleluia, gerado, oh, aleluia, e na alma dele ele sabia muito bem a forma que ele foi, aleluia, criado, aleluia, dessa forma tão tremenda, aleluia, tão maravilhosa, que o próprio Deus, ele diz, os meus ossos foram encobertos quando meu puto foi formado, entretecido com a profundeza da terra, os teus olhos me viram, meu corpo ainda informe. No teu livro foi todas as coisas foram escritas, a qual ainda um dia formando, quando um dia uma delas havia. Quão precioso são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seria maior número do que a areia. Quando acordo ainda, eu estou contigo. Oh Deus, tu me amaste, de certo, o ímpio aparta-vos, portanto de mim, o homem de sangue. Aleluia, esse Deus é maravilhoso, irmãos. A forma que Ele criou, a forma que Deus tem para tratar com o ser humano, aleluia, neste sondagem, aleluia, dessa forma tão terrível que Deus criou o homem, aleluia, mas tão maravilhosa, tão grandiosa, aleluia. Davi, ele bota para fora aquela intimidade, aquele relacionamento profundo, aleluia, com Deus, aleluia, sabendo de todas as coisas, da grandeza, da soberania, irmãos, aleluia. Devemos conhecer esse Deus. Tem muitas pessoas dizendo assim: Deus é amor, aleluia, Deus é amor, aleluia, mas nosso Deus, aleluia, aleluia, fogo consumidor tardio se irá, aleluia, contra os seus inimigos. Deus vai dando corda, Deus vai dando corda, mas chegar um dia, aleluia, nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos e fazemos em obras, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a estar de pé. Glória a Deus. Esse Deus que nos sonda, irmãos, é maravilhoso. Conhece o nosso pensamento, conhece os nossos caminhos, ainda informa onde que nós estávamos formados ainda, aleluia, antes de o seu pai conhecer a sua mãe, aleluia, ele já conhecia, já sabia o projeto de Deus sobre a tua vida. Deus já sabia o projeto que ele tinha sobre a tua vida, antes, aleluia, de o seu pai conhecer a sua mãe, se relacionar ou se casar. Deus já sabia o projeto, Deus sabia tudo, aleluia, que aconteceu na sua presciência. Ele sabe o passado, o presente e o futuro, aleluia, ainda em forma, em ossos, aleluia, ele nos
conhecia, aleluia, ainda que nós nem formávamos ainda, estava no feto, Deus já conhecia de uma forma tão tremenda, aleluia, a criação, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, todo poderoso. Calaya saia labracanto, labandara sebinara calasúbia. Vamos estar orando nesta noite em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, abençoa, Deus, o teu povo, a tua igreja. Deus, tu nos sonda, tu nos conheces, Senhor, de uma forma, Senhor, aonde o homem não pode, aonde a medicina não pode, a ciência não pode. Deus, tu conheces, Senhor, todas as coisas, Senhor, tu nos sonda com seus olhos, Pai, tu conheces o justo e o injusto, conheces todas as coisas, Senhor. Meu Deus, aprendemos com o Senhor a forma que o Senhor, Senhor, trata, a forma que o Senhor nos conhece, Senhor, como ninguém. Abençoa este culto solene de adoração, abençoa teus servos, abençoa teus filhos, Senhor, te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos conhece, os nossos pensamentos, Senhor, conhece os nossos caminhos, Senhor, a nossa vida, a nossa conduta cristã, Senhor, como cidadão dos céus. Meu Deus do céu, abençoa-nos, Senhor, desta noite. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.